formação particular sobre reencontro com a natureza, que eu tenho um particular gosto de ter aqui dois convidados, da arquitetura paisagista, a arquiteta Elsa Severino, que se licenciou em arquitetura paisagista na Universidade de Évora, que é a minha universidade, por isso é com muito gosto que eu tenho aqui, e que tem trabalhado com nomes muito importantes da arquitetura paisagista. Eu não sou uma especialista, mas tenho essa noção. Por um lado, estagiou com o arquiteto Ribeiro Teles, e depois está, há muitos anos, segundo sei, no gabinete, é sócia-gerente do gabinete com o Francisco Caldeira Cabral, que também é um nome importante nesta área. Tem uma longa experiência de projetos de intervenção, muito emblemáticos, alguns deles, e que todos nós conhecemos e reconhecemos, e para além disso, de que eu já vou falar de alguns, e para além disso tem uma longa experiência, e isto também é muito interessante, em colaboração com a imprensa escrita sobre duas coisas, arquitetura paisagista e ambiente. E também é orientadora de estágios em universidades portuguesas, o que, sendo nós também ligados à academia, é muito interessante. Nos projetos, há alguns que todos nós conhecemos, muito interessantes, e que reconhecemos, pronto, pelo menos eu, na minha ignorância, grande qualidade, nomeadamente os jardins do Centro Cultural de Belém, que eu não poderia deixar de referir, o famoso Parque dos Poetas em Oeiras, e maravilhoso também, que é os Jardins da FLAR, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e não posso deixar de referir o enquadramento paisagístico das Muralhas de Évora, obviamente por a minha ligação a esta universidade. Mas também muitos outros projetos, que não há tempo aqui para falar, e também muitos projetos privados interessantes. Por outro lado, temos o professor José Manuel Palma Oliveira, psicólogo, eu diria psicólogo social e psicólogo ambiental, meu amigo há muitos anos, e que tem trabalhado muito em psicologia ambiental, não só na investigação, porque é docente da Universidade de Lisboa, no Departamento de Psicologia, como também trabalhando em projetos de intervenção, nomeadamente em empresas, e até durante muito tempo muito ligado ao ambiente, associado a associações ambientalistas, nomeadamente a Quercus. Por isso temos aqui hoje uma situação muitíssimo interessante para falarmos desta relação, o que eles chamaram reencontros com a natureza, desta relação entre a psicologia e a arquitetura paisagista. E eu ia dar o mote de início à arquiteta Elsa, mas referindo que se calhar para os outros psicólogos isto não é tão claro, mas nós que estamos mais dentro da psicologia do ambiente, isto é muito claro. Há uma relação muitíssimo próxima entre a arquitetura paisagista e a psicologia, nomeadamente em termos de investigação. Há muitos anos, há clássicos, casais até, que é um arquiteto com um psicólogo, por exemplo, com a arquiteta paisagista, que desenvolveram os dois linhas de investigação muitíssimo interessantes. A outra coisa que queria chamar a atenção e que acho que é muito interessante, e se calhar até para puxar aqui a conversa, é que muitas vezes isto não vem do lado da psicologia, não é a psicologia que pede aos arquitetos ajuda, é curiosamente os arquitetos que vêm pedir à psicologia ajuda para tratar alguns assuntos para os quais eles consideram que a psicologia é importante. E pegando um bocadinho isto como mote e deixando completa liberdade à arquiteta Elsa para nos falar desta relação, e lhe dar a palavra a si inicialmente. Muito obrigada. Muito obrigada pelas amáveis palavras no que toca à minha experiência profissional. E é também um gosto estar aqui pela primeira vez com os psicólogos. Falando da arquitetura paisagista, desde sempre tive a sorte de trabalhar com o professor Ribeiro Teles, fui aluna, estagiei e trabalhei 20 anos no gabinete que é onde estou hoje. Depois continuei com o Francisco Caldeira Cabral, filho do primeiro paisagista português
que se formou na Alemanha. A arquitetura, também gostaria de frisar que relativamente à arquitetura paisagista, antes da Segunda Guerra Mundial, a arquitetura paisagista ocupava-se de jardim, a arquitetura paisagista na altura tinha outro nome, ocupava-se de jardins e de parques. Após a Segunda Guerra Mundial, tive um desígnio que foi recuperar as cidades destruídas, tanto na Alemanha como noutros países europeus. Aqui entra um aspecto, outro âmbito de intervenção da arquitetura, e aqui de recuperar cidades, e daí a universidade na Alemanha, a Universidade Técnica em Berlim, teve esse desígnio, e o foco muda. Aqui podemos entrar com as linhas de investigação que a doutora Fátima fala, portanto, a investigação e a colaboração entre os arquitetos paisagistas e os técnicos. Portanto, o conhecimento científico é importante porque valida as nossas opções na arquitetura paisagista, porque nós podemos intuir que um jardim, um parque, os espaços verdes são fundamentais para o equilíbrio emocional, mas o conhecimento científico é fundamental para validarmos estas opções. Porque, e porquê? Na minha opinião, a partir de Portugal, e agora centro-me em Portugal, a partir dos anos 50, e o professor Ribeiro Teles referia isto muitas vezes, a partir dos anos 50 começou-se a dar ênfase aos espaços verdes na cidade. Ele próprio foi para a Câmara de Lisboa e construiu muitos espaços verdes, praças, e houve uma grande dinâmica. Mas também foi a altura em que se descobriu o betão e houve um boom na construção. Daí que esta relação é muito significativa, e quando se descobriu o betão, o boom da construção, e a força da construção civil, de algum modo, anula a arquitetura paisagista e os espaços verdes. Daí que o conhecimento científico como forma de pressão, de validação dos espaços verdes é fundamental. Portanto, esta relação é muito mais importante do que esta relação entre arquitetura paisagista, psicologia e outras áreas do conhecimento, é muito mais importante do que podemos pensar. E eu vou dar aqui alguns números que resultam dessa investigação. Nós sabemos, porque a arquitetura paisagista, ao modelar a paisagem, centra-se na cidade, mas também no ordenamento do território, no ordenamento do território. Trabalha em 3 frentes, que são as ciências naturais, as ciências sociais e a estética. Relativamente aos números que eu tinha e que resulta já de uma investigação científica, temos que, concretamente na cidade, devemos, para uma cidade ser agradável e agradável para o ser humano, devemos considerar 8 a 10 metros quadrados de espaço verde por habitante. Isto resulta de estudos científicos. 30 metros quadrados de espaço verde contínuo.
Também tenho outro dado, e era sempre veiculado pelo professor, que o ser humano, o indivíduo na cidade, não deveria estar mais do que 5 minutos, isto no verão, os nossos verões são muito quentes, 5 minutos sem sombra. Portanto, vejam o que os estudos dizem e a realidade. Daí há 5 minutos sem sombra é quase impossível em Lisboa, e nós temos, desde os anos 60, 70, nós temos perdido o pé, na minha opinião, nos espaços verdes e na importância que é dada à arquitetura paisagista. Uma coisa são os panfletos, a utilização política, outra questão é a realidade. Daí a validação científica como forma de pressão, como forma de persuasão, de confirmação destes dados e da importância para o indivíduo e para a criação de cidades, as cidades do futuro, as cidades amigáveis. Outra questão também científica é a construção em altura. A densidade e os bairros sociais. Hoje em dia, os bairros sociais como estão construídos. Foram políticas muito bem-vindas, acabar nós tínhamos os bairros de lata, acabar com esse flagelo social e construir bairros sociais. Mas este modelo também já está completamente caduco e a violência nos bairros sociais, como se vê, a violência nos bairros sociais é imensa, e também há uma correlação entre a violência e a densidade urbana e a forma urbanística, a construção em altura, há essa relação e que foi desde da ciência. Chegando aos dias de hoje, estamos numa pandemia, estamos a atravessar uma pandemia ainda sem fim à vista, e a investigação também será feita e vai ser feita entre paisagistas e psicólogos, e podemos falar no confinamento. O confinamento no campo e na cidade, a diferença que há para o ser humano, como eu escrevi num artigo há 8 dias, muitos dos portugueses rumaram ao campo. Os franceses também, nas cidades europeias, quem teve essa possibilidade rumou ao campo. Por razões de segurança, mas também devido a segurança sanitária, mas também ao bem-estar emocional e ao regresso. No fundo, quando regressamos ao campo, como sabem, é a busca do paraíso perdido, é o encontro das memórias, e como alguém diz, o campo, as cidades do interior têm uma riqueza cultural muito grande. E, portanto, nós alimentamos dessas memórias, tanto físicas como em termos de património e outros aspectos. Quem ficou na cidade teve a vida muito mais dificultada, porque devido ao que já exposto, devido à falta de espaços verdes, ao tipo de construção utilizada, à descaracterização, relativamente à cidade de Lisboa, à descaracterização da cidade, dos bairros, no subúrbio. Então,
a densidade urbana, o confinamento em casas exíguas, este é o outro problema, em casas exíguas, porque a nossa construção no subúrbio deixa muito a desejar. Portanto, quem ficou confinado nestes subúrbios teve a vida muito dificultada. Pronto. No fundo era esta panorâmica que eu queria dar e agora dou a palavra, se calhar. Eu acho que falou aqui de várias coisas que, não que o Palma precise de muito estímulo para falar, mas falou aqui de várias coisas muito interessantes. Por um lado, a dimensão dos espaços verdes ligados ao bem-estar, tanto em contexto geral como agora em particular em situação de confinamento, e depois numa outra coisa muito interessante que tem a ver com a construção para a densidade urbana, por um lado, e depois associada à ideia dos bairros sociais. Eu acho que isto é mais do que assunto e por isso... mais do que assunto e com muitos níveis, porque a Elsa e Fátima abordar essas coisas todas merecia muito mais. Quase um curso para a gente trabalhar, temos que fazer aí uma disciplina qualquer em psicologia e ambiente. Porque na realidade as coisas são muito diferentes e têm muitos níveis de trabalho ao mesmo tempo, não é? Eu gostava, para começar, e seguindo a inspiração da Elsa, a falar da questão dos verdes, verdes na cidade e na cidade, as verdes na cidade e a cidade nos verdes. Eu era amigo do arquiteto, pronto, não é preciso dizer mais nada, e tínhamos tínhamos uma discussão muito grande, debatíamos muito, e ele tinha uma ideia que a questão dos corredores verdes e a questão que na realidade a cidade não é a visão estereotipada que nós temos dela. E muitas vezes acontece muito que, para além dos arquitetos, especialistas e dos psicólogos como nós, as pessoas têm uma visão da cidade um bocadinho estereotipada. Porquê? Porque, na realidade, se nós olharmos para Portugal, e eu estou a olhar para a janela da minha casa neste momento, eu estou na cidade, entre aspas, mas eu só vejo campo. Ou seja, o que é que acontece? Acontece que existe um conjunto de ligação, a cidade aumentou-se e muitas das vezes o campo está dentro dela. Por exemplo, no início do século XX, as pessoas que moravam no Rossio ou no centro da cidade de Lisboa tinham quintais e tinham casas de campo a menos de 2 ou 3 quilómetros, não é? Portanto, ali na Rua de Salitre, havia casas de campo na Rua de Salitre, que é 2 ou 3 quilómetros do sítio onde elas viviam. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer com isto que, na realidade, uma cidade não é, primeiro, uma coisa muito consistente, é muito diversa, tem vários estereótipos, tem várias relações com as pessoas, tem vários níveis socioeconómicos, tem muitas vezes os verdes atrás. Lembram-se, antigamente, e o arquiteto defendia, o Ribeiro Teles defendia muito exatamente a defesa forte que ele fazia daqueles espaços interiores dos prédios de Lisboa que estão a ser destruídos, exatamente porque ele tinha esta ideia que o campo, entre aspas, o verde estava sempre na cidade, uma verdadeira cidade tinha esta interação muito grande. E, portanto, porque é que isto é importante, de facto? É importante por 2 razões.
Primeiro porque nós sabemos, em termos de psicologia, que o fator mais importante do verde e do espaço natural, seja ele na cidade, seja num outro sítio, é de facto a redução de stress. E porquê? Porque dá a capacidade às pessoas de sentirem uma maior percepção de controle. E nós sabemos também, a professora Fátima, também tem várias investigações nesse sentido, sabemos que o verde consegue fazer uma restauração da capacidade que nós temos e conseguimos ter uma restauração cognitiva mais interessante quando somos concentrados com o verde. Portanto, as nossas cidades, e como dizia o arquiteto Roberto Teles, o verde tem que estar presente nelas, totalmente, intersticiamente, não é? Eu tenho um trabalho que eu considero engraçado sobre as hortas sociais, que era uma coisa que eu e o Roberto Teles também defendíamos muito no sentido político, porque as hortas sociais têm dois fatores duplos do ponto de vista psicológico. Não só fazem com que as pessoas tenham um maior equilíbrio na sua vida do dia a dia, parecendo que não, é extremamente importante, como aumentam a percepção de controle e reduzem o stress, novamente. E, infelizmente, as políticas para aumentar as hortas sociais e para trazer o verde para as cidades falta. Não há políticas consistentes de trazer o verde neste sentido, neste sentido geral. A outra coisa que eu queria comentar em relação àquilo que a Elsa disse e que eu acho interessante, eu cresci num bairro social. E como cresci num bairro social, sei o que são bairros sociais. Embora o mais interessante disto tudo é que para uma pessoa que vive num bairro social, há muitos bairros sociais. Ou seja, num sítio onde eu vivia, ali à volta havia uns 7 ou 8, e para nós eram todos completamente diferentes e não tinham nada a ver. E isto leva-nos a uma questão importante das cidades, que muitas vezes os arquitetos têm pouca sensibilidade, e os psicólogos também, porque não intervêm. Nós, psicólogos ambientais, como a Fátima e eu, temos mais essa sensibilidade, que é a questão do design urbano e da identidade urbana. É fundamental nós percebermos que a cidade, para as pessoas que estão nela, não é única, não é consistente. A cidade é algo que está dividido entre bairros com identidades diferentes, com até ódiozinhos diferentes, com percepções de risco e de medo de sítios para sítios completamente diferentes. E, portanto, esta dinâmica da cidade é absolutamente fundamental que os políticos, por um lado, e os técnicos, como nós, arquitetos e psicólogos ambientais, por outro, percebam. Porque tratar a cidade como um espaço unitário, de facto, é mau. É mau para todos os níveis, para a intervenção, que passa a ser desequilibrada, porque nós não podemos tratar os espaços de maneira igual. Há comportamentos diferentes, organizações diferentes. Por último, para comentar outra questão que eu considero interessante, muito interessante, daquilo que a Elsa disse, é a questão da construção em altura e da alta densidade. Nós sabemos em psicologia que isso é fundamental. E há uma questão que eu queria chamar, que queria sublinhar. Nós hoje sabemos que determinados crescimentos na cidade modificam completamente a psicofisiologia. Ou seja, por exemplo, comparando adultos e jovens adultos que cresceram na cidade, nesta densa cidade que a Elsa se estava a referir,
e comparados com adultos, jovens adultos que cresceram em zonas rurais, nós vemos que existe um padrão de desenvolvimento da amígdala completamente diferente. Portanto, nós podemos, neste momento, chegar à conclusão que o social stress, o stress social, modifica mesmo psicofisiologicamente, para além de haver os outros padrões psicológicos que nós estamos habituados a lidar. E, portanto, esta questão é uma questão fundamental na realidade e é mais um argumento para nós conseguirmos construir cidades, mas para um psicólogo dizer cidades e para um arquiteto paisagista dizer cidades é muito simples, porque para um arquiteto paisagista e para um psicólogo ambiental dizer cidades, temos que ir ao local, temos que ir ao processo, temos que ir ao bairro, temos que ir ao design, temos que ir ao comportamento concreto onde as pessoas estão. Onde é que acaba o meu bairro e começa ao outro? Onde eu tenho uma barreira que é ligação e uma barreira que é separação. E é este pormenor que os psicólogos ambientais e os arquitetos paisagistas têm que estar preparados para chegar. Porque generalizações um arquiteto não pode fazer, um psicólogo não pode fazer, porque a cidade, de facto, é algo que tem alguns aspectos gerais. Eu não posso, por exemplo, comparar Lisboa com Setúbal. E dentro de Lisboa há muitas Lisboas. E dentro de Setúbal há muitos Setúbals. Agora, há uma questão fundamental. Há determinados designs, há determinadas ausências de verde ou presenças de verde, há determinadas consistências na arquitetura que, de facto, influenciam da mesma maneira, seja em Setúbal, seja em Lisboa. E este balanceamento entre o único e o geral é uma coisa que a ciência psicológica e a ciência arquitetónica têm que deduzir e intervir. Não sei, arquiteta Elsa, se lhe apraz continuar esta linha de raciocínio ou então estava a pensar em que medida é que sente que na sua prática e nos seus processos de intervenção inclui esta componente e, como disse muito bem, a arquitetura paisagista tem sempre esta ligação às ciências sociais e em que medida é que elas são importantes para quando se planeia, seja em contexto urbano geral ou até às vezes em contexto particular, em que medida é que sente que está a integrar algumas destas dimensões, algumas delas que o professor Palma falou aqui, não só esta dimensão do stress, que está muito bem documentada em termos de investigação, mas também desta ideia de que as cidades são um jogo de xadrez entre diferentes grupos de pessoas, que muitas vezes os espaços verdes ou os espaços públicos fazem este cozimento entre bairros diferentes, entre áreas com estruturas sociais, percepções diferentes e que, no fundo, muitas vezes são os espaços onde estes dois mundos se encontram, às vezes até o mundo dos bairros sociais com o mundo dos não bairros sociais. Por isso, não sei se quer comentar. Sim, poderíamos passar para o contexto urbano. E a arquitetura paisagista em contexto urbano. Uma cidade não deve ser dissociada do campo. A teoria, como o professor Palma referiu, era existir uma permeabilidade entre o campo e a cidade. Portanto, os sistemas naturais entravam naturalmente na cidade e tornavam-na ecologicamente mais sustentável. Sabemos que isto não foi feito porque não foi feito por razões
razões de urbanismo, porque houve uma densificação, por exemplo, no caso de Lisboa, estamos a centrar bastante boa, mas houve uma grande densificação com o corte dos sistemas naturais e ecológicos. A densificação em Loures, em Odivelas, na Amadora, em Oeiras. Portanto, há aqui uma densificação que cortou, impediu os fluxos ecológicos. Ora, devíamos ter isto para falar numa ecologia em sentido mais lato, devíamos ter muita atenção a este facto, por exemplo, nas inundações em Lisboa. Elas acontecem, agora estamos a caminhar para o verão, mas as inundações chegarão. As inundações acontecem porque os sistemas naturais foram cortados, as linhas de água, até as plantas demonstram isso muito bem na densificação da Amadora e outras periferias, que a impermeabilização dos solos veio afetar grandemente Lisboa. Isto para falar que a ligação do campo à cidade foi muito prejudicada, foi impedida, foi cortada, não foi tido em conta, e o que contribui para uma diminuição da qualidade de vida em Lisboa. Posto isto, e apesar disto, acho que muita coisa pode ser feita na cidade. Os espaços verdes devem ser contínuos e, se possível, fazer esta ligação à envolvente. Mas mesmo em Lisboa devem ser contínuos para a fixação da vida selvagem, para o contínuo da sombra e a possibilidade de usufruto pela população. Eu estou aqui a querer apontar vários pontos, mas outra questão também que me é muito cara, além dos bairros sociais e da importância, e eu já trabalhei, e da importância dos espaços verdes para uma certa harmonia social e dar sentido à nossa vida, é também a importância ao nível emocional dos espaços verdes nas escolas, nos hospitais, escolas básicas e secundárias. E isto ainda não está muito... Deve estar estudado, mas não é posto em prática. A importância dos espaços verdes nos hospitais. Agora estamos em confinamento, mas a pandemia vai passar. A importância dos espaços verdes nos hospitais e a recuperação dos doentes, se tiverem possibilidade, e isto já foi estudado, se tiverem possibilidade de virem ao jardim, de terem o contacto perdido, o contacto com a natureza. Também que é chamados lares da terceira idade, a importância fundamental para a qualidade de vida. O que eu tenho verificado é que isto não se passa em Portugal, e com grave prejuízo para todos nós, ao nível de equilíbrio e de nível de equilíbrio emocional, de recuperação no caso dos doentes e qualidade de vida no caso dos idosos, e no caso das escolas, o ambiente é dado de uma forma muito teórica.
os alunos que nasceram nas cidades e que vivem, que não têm ligação com o campo, é-lhes muito difícil estarem no futuro, estarem próximos do ambiente, porque não têm esse contacto. Irei lutar, e certamente com a ajuda dos psicólogos, para que estas linhas de intervenção e a sensibilização para quem de direito, para a importância dos espaços verdes nestes três polos, porque aí vê-se muito bem a relação direta, enquanto que um parque dá-nos um equilíbrio, podemos praticar exercício físico, mas aqui há uma relação quase direta entre o espaço verde e o indivíduo. Desde a escola, passando pelo hospital e para a terceira idade, a importância da qualidade de vida. Nessa fase da nossa vida. Isto não se passa, e dá-se muito valor, o que é pena, dá-se muito valor, uma importância muito grande ao automóvel. Como vê, nos hospitais é o acesso, os parques de estacionamento. Nas escolas é a impermeabilização para não dar trabalho. Nos lares da terceira idade, os utentes estão confinados ao interior, também por razões de falta de pessoal. Pronto, posto isto, Perdemos? Peço desculpa. Posto isto e voltando a Lisboa, também eu gostaria de dizer a Lisboa e às cidades em geral. Falou em Setúbal. Eu estive a recordar e a passear, a recordar a reler alguns textos do Ribeiro Teles, por exemplo, em Setúbal, isto vem um pouco fora, mas que é muito, que é determinante. Nós impermeabilizamos, por exemplo, na cidade de Setúbal, nós a construção, o avanço da construção com uma mancha de óleo, e estamos a prejudicar. Nós construímos em solos arenosos de grande capacidade de filtração. E portanto os nossos lençóis freáticos estão a ser afetados, especialmente na margem sul, porque construímos desordenadamente e onde era mais fácil, onde achávamos que havia mais mercado. O avanço da ciência, e gostava sempre de dar esta tónica, o avanço da ciência, este conhecimento científico tem de ser uma forma de pressão para quem tem poder e para validar as nossas opiniões, validar cientificamente, para que estas opções não se voltem a continuar, não se voltem a passar. Passando para Lisboa, o que acho também é que há uma grande desarticulação. Relativamente ao espaço verde. As intervenções são casuísticas e falta a unidade. As freguesias, como sabem, houve um novo modelo, e os espaços verdes a responsabilidade dos espaços verdes passaram para as freguesias. Portanto, são 24 freguesias,
por si, sem um corpo técnico coerente, com experiência, sem muitas vezes conhecerem, são equipas novas, sem conhecerem os seus bairros e por sua vez perdeu-se o todo. O todo, voltamos ao início do contínuo natural, o espaço verde em contínuo para lhe dar escala, para estar assente numa nova ecologia urbana. O espaço só um comentário. Perdemos a possibilidade de ver. Deve ter desligado a câmara, talvez, se fosse possível. Estamos a ouvi-la bem, mas não a vemos. Em todo o caso. Mas pode continuar a falar. Sim. Pois, não sei o que é que se passou aqui. Pronto, mas posso agora dar para não dizer muito. Ok. E falou em um conjunto de coisas fantásticas, nomeadamente esta questão de esta trilogia muito interessante que é as escolas, os lares e os hospitais. Eu acho que os hospitais são de tal maneira importantes, estava aqui a pensar que era quase interessante fazer uma outra sessão só sobre os hospitais, até porque havia uma tradição antiga de os hospitais ficarem em contextos verdes que com a pressão, se calhar, económica das cidades, nós não temos. E temos coisas interessantíssimas como hospitais ao pé de linhas de comboio, os novos hospitais estão ao pé de linhas de comboio, não têm espaços verdes, etc. Mas pegue naquilo que quiser, mas eu até diria que estes hospitais é tão interessante e há tantos estudos recentes sobre o assunto que eu quase deixaria para uma segunda oportunidade, porque nós temos aqui imensas coisas para pegar. Exatamente, eu acho que é uma sugestão para a ordem falarmos nos hospitais e na redução de stress. Agora, aqui, a questão fundamental, há várias coisas interessantes despolutadas pela intervenção da Elsa. É de facto, nós sabemos que a expansão das cidades tem muitos fatores, não são só arquitetónicos, não são só psicológicos, são também muitas vezes económicos e, portanto, e muitas vezes as cidades e o modo como elas são ocupadas é uma consequência, digamos, do seu sucesso. Nós destruímos, de certa maneira, porque esse lugar é um lugar fundamental em termos de lógica económica mais larga. E, infelizmente, foi isso que aconteceu com as cidades. Há outro, no entanto, portanto, esta questão pode ser analisada em termos gerais ou em termos específicos. A Elsa já o fez em termos gerais da necessidade de haver uma continuidade, da necessidade de nós não construirmos nos espaços de maior absorção, porque, por exemplo, em Lisboa, Setúbal, na linha, há grande parte das cidades que estão em zonas de cheias. E como estão em zonas de cheias, então agora com a probabilidade maior termos com as alterações climáticas, portanto, estes fenómenos, entre aspas, naturais, as consequências das cheias e das cheias rápidas na toda a zona de Setúbal de Lisboa, de facto, podem ser completamente mitigadas com uma ocupação diferente do espaço. Infelizmente, muitas vezes já fizemos demasiadamente coisas que são más do ponto de vista da irreversibilidade, já não se consegue reverter. Aqui em Setúbal ainda se conseguiu ir atrás do prejuízo e fazer, por exemplo, proteger e fazer alguns jardins em zonas de cheias. Aliás, eu até me sinto ligado a isso, porque eu fui dos primeiros a propor isto ainda nos idos 80, mas
há uma questão, uma dimensão, uma outra dimensão que os psicólogos, não enquanto visão mais política que nós também temos, mas uma visão mais especificamente técnica dos psicólogos, que é importante sublinhar. E essa questão é o detalhe do design e do comportamento. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, eu construo um jardim e eu já ouvi alguns dos exemplos dos maravilhosos que a Elsa desenhou, e portanto é importante. Eu conheço alguns deles e agradeço o prazer que me deu, e que me continua a dar. Agora, aqui a questão fundamental é que o design do jardim, tal como um pátio, tal como um bairro, o design que o arquiteto, seja ele paisagista ou arquiteto urbanista, o modo como se desenha o lugar vai levar, está correlacionado com os comportamentos que se tem nesse lugar. Por exemplo, existem muitas áreas esconsas, há muitos estudos, por exemplo, nos Estados Unidos sobre isso, esconsas, onde havia crime, jardins mais ou menos abandonados, que, através de uma intervenção urbanística centrada na arquitetura paisagística e na análise de comportamentos das pessoas, fazia com que estes lugares que antes tinham crime, droga, outras coisas assim, basicamente passam a ter uma qualidade muito maior. E isto é fundamental. Como é que se consegue isso? Consegue-se isso analisando os padrões, analisando os comportamentos, analisando quem está à volta, como é que o espaço é apropriado e desenhando as coisas de modo a implicar os comportamentos mais adequados. Por exemplo, existe durante muito tempo, até mesmo nos casos dos bairros sociais que nós estamos a falar, eu dou-lhe o exemplo de um bairro social que é, há vários, tanto em Lisboa como em toda a área metropolitana de Lisboa e no Porto, existem vários bairros sociais os urbanistas desenharam basicamente com ideias de interação das pessoas em conjunto, mas que na realidade aquilo, afinal de contas, teve um impacto completamente negativo. E é isso que nós temos que modificar. E é isso que a investigação em psicologia consegue ajudar e a aplicação em arquitetura consegue ajudar. Dou-lhe um exemplo. O bairro há um bairro aqui em Setúbal, chamado Bairro da Bela Vista, que candia à televisão, com violências, etc, etc. Então, o que é que eu para mim só defendo que aquilo devia ir tudo abaixo e construir um novo, como aliás nós já temos vários exemplos em psicologia e em arquitetura na história, onde o design, como aliás a Elsa começou a falar no início da nossa conversa, quando falava na alta densidade, etc., houve uma data de bairros, uma série de bairros sociais, como o famoso Portigão é o maior, que tiveram que ser deitados abaixo, porque o modo como como foram desenhados, induziram um determinado tipo de comportamentos e destruições e vandalismo que não tiveram a hipótese de não deitar aquilo tudo abaixo. Nestes bairros que eu estou a dizer, por exemplo, há uma tentativa de criar espaços interiores que supostamente eram espaços que aumentavam a interação, mas o modo, a largura, a incapacidade de os desenhar levou a que esses espaços não cumprissem a sua função e, pelo contrário, eram espaços que tinham consequências negativas na interação.
Portanto, aos psicólogos, e isto é interessante para completar com a arquitetura paisagística e com o desenho do espaço, aos psicólogos interessa também muito ajudar a adaptar os designs de acordo com os contextos, de acordo com o tipo de comportamento, de acordo com aquilo que as pessoas procuram e eu quero estimular no lugar. A arquiteta, nós sabemos, por exemplo, se pensarmos na evolução do que é os jardins. Os jardins, um jardim romântico do século XIX não é nada o mesmo jardim, entre aspas, agora. Por exemplo, há jardins em Lisboa que começaram por ser jardins românticos, né? Como, por exemplo, o Jardim da Estrela e coisas assim desse género, onde cada flor tinha um sentido, cada flor tinha um símbolo, e as pessoas que passeavam por lá conheciam o símbolo das flores, as flores brancas, os vermelhos e tal. E agora, se passarmos por esses mesmos jardins, já estão completamente modificados e aquilo que as pessoas fazem neles é diferente daquilo que faziam antigamente. O que é que eu quero dizer com isso? Um jardim não é a mesma coisa no mesmo lugar. Um jardim, no Jardim dos Poetas ou no Centro Cultural de Belém, é completamente diferente de um pequeno jardim de um bairro, onde a apropriação com o lugar e aquilo que a gente quer multiplicar em termos de comportamento é completamente diferente. Portanto, é esta diferenciação dos lugares de acordo com as identidades, de acordo com os nossos objetivos, que de facto os psicólogos conseguem ter uma sensibilidade e mecanismos de análise disso que é fundamental para os urbanistas e ou melhor, que devia ser fundamental para os urbanistas e devia ser fundamental para os... seja bem-vindo, Elsa. Que devia também ser fundamental para os arquitetos paisagistas. Portanto, a diferença que os psicólogos, nomeadamente os psicólogos ambientais, podem fazer é esta análise à sensibilidade específica do espaço. É entender os diferentes objetivos dos bairros, que tipo de comportamentos, que tipo de identidades, que tipo de buscas. Porque há uma coisa que eu queria comentar em relação à que a Elsa disse no início, que era, por exemplo, eu sou um homem da cidade, eu nunca estive no campo. Eu cresci nas ruas, eu nasci em Setúbal medieval, do século XIV, do século XV, numa casa... e, portanto, para mim, a natureza é a montanha, que está aqui bem perto, e é o mar, não é? Pronto. Mas esta ideia que muitas vezes as pessoas têm, que nós, por nascermos na cidade, não teremos uma cultura que pede o verde, que perde a urbanidade. É mentira. Ou seja, muitas vezes há duas ideias erróneas, que são as duas erradas, digamos. A primeira é que as pessoas vão para o interior porque precisam de alternativa. Não, muitas vezes Portugal e Espanha são os países da Europa onde existe maior número de segundas casas, não é? Como nós sabemos, e exatamente porque tivemos um movimento muito rápido do rural para o urbano, e temos aquelas culturas que muito bem a Elsa falava no início, que marcam as pessoas. Mas de notar que há pessoas como eu, que já são velhinhos, entre aspas, quer dizer, têm uma certa idade, não é? Apresentam-se bem, mas já têm uma certa idade, que nunca cresceram. A minha avó veio do campo, mas eu nunca estive no campo, não é? Não faço ideia o que é o campo. O campo é uma coisa assim, apesar de ter uma casa
perto do campo, o campo como cultura não tem nada a ver comigo. Mas isso não quer dizer que eu não seja, e há teorias psicológicas que provam isso, que eu não seja sensível a todos os fatores urbanos, os verdes, os jardins, na redução do stress, etc. Ou seja, não é necessário ter uma cultura do campo, nem ter uma cultura nostálgica do interior, para que todos os fatores que a gente fala aqui, do verde, da importância do comportamento, da interação com a qualidade, não precisamos disso para nada, não precisamos ter essa cultura para que isso tenha uma ressonância em nós, porque é algo fundamental. Eu não gosto de dizer este palavrão, mas para conversas de rádio a gente pode dizer que é fundamental para a natureza humana. Eu não gosto de dizer isto porque isso levava-nos a 50 debates sobre o que é a natureza humana, mas aquilo que nós sabemos é que o verde diminui o stress, fazemos que o verde aumenta o controle, mas há uma coisa que os psicólogos querem dizer e sublinham. Tudo isso é importante, mas tem que ser desenhado e organizado de acordo com o objetivo, de acordo dos casos, para que haja de facto uma intervenção consistente, articulada, cientificamente sustentada, para fazermos a mesma coisa de maneira diferente, adaptada exatamente às identidades. Por exemplo, melhorar um bairro social. Pode-se fazê-lo, mas se desenhar mais, e a Elsa sabe isso, se desenharmos mal o jardim, se não organizarmos o jardim e não colocarmos o espaço verde e o espaço naturalmente em relação ao comportamento e para induzir o comportamento que nós queremos, muitas vezes o que temos é backfire, ou seja, temos destruição, temos vandalismo e portanto este tipo de sensibilidade aos arquitetos, os arquitetos e os psicólogos complementam-se perfeitamente, na medida em que há esta sensibilidade, este estudo, estes questionários, esta investigação é fundamental para completarmos até mesmo uma coisa. Repara, Elsa, muitas vezes há coisas espetaculares que é o arquiteto planta certas árvores e as pessoas desatinam porque não gostam das árvores, ou porque tem muitas flores, ou que prega no chão. Lembra-se disso? E, portanto, onde é que a gente põe essas árvores? Até estes pequenos pormenores de análise da sensibilidade e trazer as pessoas para o projeto. Porque uma coisa fundamental, e a gente viu isso no Centro Cultural de Belém em termos globais, é nós queremos introduzir e queremos melhorar. Mas muitas vezes as pessoas não percebem isso. Eu tenho isso em termos... Eu sou especialista, como dizia a Fátima, em conflitos ambientais, e muitas vezes, de boas intenções, está o inferno cheio. E o que acontece muitas vezes é que a intervenção dos políticos na cidade, que levam atrás os técnicos e os arquitetos, chegamos a um determinado sítio e há um backfire. Portanto, as pessoas não estão envolvidas, não organizam, acham que as coisas estão assim bem ou estão a fazer mal. E, portanto, este empowerment das pessoas, particularmente nos sítios onde nós vamos tentar qualificar o ambiente, mas temos que qualificar com eles. E, infelizmente, muitas vezes, os políticos ainda não perceberam que ganham muito mais em envolver as pessoas, ganham muito mais em envolver arquitetos e os cientistas sociais, e que depois, se uma coisa é feita com o envolvimento das pessoas, com a percepção de controle das pessoas, então elas vão proteger muito mais o espaço e vão viver muito mais nesse espaço. Portanto, existem aqui uma série de considerações técnicas, psicológicas e políticas
que, na realidade, nós, como arquitetos e como psicólogos, deveremos ter claramente em atenção. Nós estamos mesmo no fim, muito obrigado. Estamos mesmo no fim, temos mais 5, 7 minutos, e eu ia pedir à arquiteta Elsa para fazer esse comentário desta ligação entre, não sei se me está a ouvir, arquitetura e psicologia, não só no envolvimento na fase de projeto, como numa coisa que se fala muito em arquitetura também, em psicologia, que é as avaliações pós-ocupação, em que muitas vezes se vai verificar ou readaptar os projetos ao impacto que elas tiveram nas pessoas. Eu costumo dizer, a brincar, que a arquitetura paisagista, ao contrário, não sei se me estão a ouvir, ao contrário da arquitetura, a arquitetura constrói-se uma porta no sítio errado e as pessoas vão passar a vida a ir pela porta porque não têm maneira de deitar a parede abaixo. Na arquitetura paisagista, as pessoas o que fazem é, há um caminho, aquilo não lhes dá jeito, passam por cima. E eu sempre achei que a arquitetura tem muito mais sensibilidade até para esta dimensão das pessoas, porque o impacto do comportamento delas é maior na arquitetura paisagista do que é na arquitetura, por razões que se percebem. E por isso, nestes minutos finais, se fosse possível, a arquiteta Elsa fazer esta ligação entre as pessoas, ao envolvimento das pessoas em todas as fases do projeto, tanto durante o planeamento como depois a posteriori, quando muitas vezes fazem rearranjos ou são necessários rearranjos ao próprio projeto. E não lhe vou dar muito tempo, porque temos 5, 10 minutos no máximo que podemos usar. Da minha experiência profissional, eu trabalhei essencialmente em projetos, na construção, no projeto e depois na obra. No projeto, o que me dá maior prazer é poder trabalhar em equipa, com equipas multidisciplinares, em que cada um, e isso enriquece grandemente o projeto, em que entram arquitetos, sociólogos, psicólogos, e todos contribuem para o resultado final, em que há aqui uma linha de investigação, há uma conceptualização do projeto, há uma análise. O paisagista precisa muito dos vários setores do conhecimento para desenhar, para concretizar uma ideia. Para não ser um jardim, não é um feitio, não é um quadrado, é relva. Hoje em dia eu tenho muito medo das simplificações. Um relevado, só relevado. Isso não é o jardim, isso não é um espaço verde. E aí o conhecimento científico e a vossa classe ajudam-nos muito. Tem de haver muitos setores, de investigação, de profissionais, para nos ajudarem a concretizar um espaço perfeito, um espaço verde perfeito. Depois, o paisagista também, o paisagista tem de aceitar o seu jardim no lugar, ao ponto de vista sociológico, e depois as características do lugar, paisagísticas, do solo, da vegetação, da exposição, todos esses aspectos biofísicos que entram. Depois a sua formação também, a sua formação artística, a sua experiência profissional, porque a arquitetura paisagista é a arquitetura da paisagem. Portanto, a sua formação botânica e a sua formação artística. Um jardim é um espaço artístico. Tem todas as vertentes técnicas, mas não deve deixar de ser um espaço artístico.
para as pessoas. A finalidade será sempre não para o seu ego, ou um jardim é feito não para o seu ego, para fazer uma grande composição, mas destina-se às pessoas e à qualidade de vida às pessoas, enfim, último, mas também para garantir a qualidade de vida urbana. E aí estamos num novo conceito da ecologia urbana. Todos os jardins em que participei, é claro, cada um tinha o seu objetivo. O objetivo final era sempre as pessoas, mas cada um tem o seu objetivo. Esta condição, especialmente quando são encomendas, falamos no Centro Cultural de Belém. É claro que não se pense que a construção daqueles jardins foi uma tarefa fácil. Hoje em dia eles fazem parte da história da cidade, estão interligados, fala-se tanto do museu como dos jardins, mas foi muito difícil, porque era uma equipa interdisciplinar e foi muito difícil fazer passar a construção de jardins nas coberturas. São jardins com um certo artificialismo, daí na altura as reticências que havia para fazer, porque a teoria era os jardins deveriam ser inertes. Hoje em dia deviam ser inertes, sem material verde. E eu acho que hoje em dia, antes da pandemia, estávamos a regressar à impermeabilização da cidade, das cidades, com graves consequências para o futuro. Uma praça, por exemplo, e na minha opinião, uma praça em cada bairro é uma atitude louvável, mas há um excesso de pavimento na nossa cidade. Isto é um movimento que vem de longe, que se acentuou e que eu penso que a pandemia e estes problemas sanitários de confinamento, de isolamento, vão levar à necessidade das pessoas se virarem para o exterior, mas para espaços verdes agradáveis. Temos outros espaços, outras encomendas. Eu caracterizava a minha intervenção no espaço dos museus, mas nos jardins públicos. A nossa intervenção é em Telheiras, em que aqui é também um jardim de apoio ao bairro, mas também, por exemplo, o jardim em Telheiras foi a junção de 3 pequenos espaços num parque urbano, porque a separação em pequenos jardins, porque dá jeito às urbanizações ficarem só uns quadradinhos. Isto não é construção de espaço verde, isto não é construção de cidade. Em Telheiras conseguiu-se, e com um grande esforço e com a ajuda de uma vasta equipa, conseguiu-se juntar 3 pequenos jardins num parque com 2 hectares, porque uma coisa é ter 500 metros quadrados de relva, outra coisa é ter dentro da cidade um espaço contínuo com 2 hectares. A recuperação de memórias, aí de hortas, das hortas sociais, do poço, de memórias antigas, do convento, do núcleo antigo de Telheiras, portanto, memórias antigas para a cidade. Depois há os novos parques urbanos, como o Parque dos Poetas, já com para as pessoas, em último lugar,
a equipa também muito vasta e em que se deu primazia à botânica, à botânica e à poesia, portanto à cultura. Isto também me é muito caro, a junção da nossa cultura poética, da escultura, da literatura, que muito me agrada. Eu tive esse trabalho, portanto o Parque dos Poetas é um parque temático de exaltação da poesia portuguesa. E a adesão do público, das crianças, do público estudantil, dos habitantes, dos habitantes das periferias é muito compensadora. Por exemplo, na Alameda, o que eu chamo Alameda dos Poetas, em que tem vários poemas gravados, vários poemas que nós escolhemos, estão 60 poetas, 60 esculturas. As crianças sentam-se no parque e leem poesia, e leem a poesia escrita e daí saltam para a poesia portuguesa e para a literatura. Esta é a virtualidade. Portanto, há um trabalho de concepção, de estudo, em que cada especialidade dá o seu contributo para a definição de um todo. Depois há a análise do lugar, por exemplo, no Parque dos Poetas, o lugar, os pontos dominantes, e na cidade de Lisboa isso é muito importante, os pontos dominantes para o Bugio, para norte, para sul, se é no morro, se é meia encosta, se é no vale, tudo isso garante um parque muito mais autêntico. Um parque muito mais autêntico, com muitos inputs de várias especialidades, contribui para uma maior adesão das pessoas. Esse é o fim último da arquitetura paisagista. Mas há aqui, isto parece tudo muito bonito, mas a arquitetura paisagista tem um caminho muito difícil e um ambiente em Portugal muito difícil. Parece que isto corre tudo sobre rodas, mas não, há muitos problemas. E cada vez há menos problemas e cada vez há menos verbas para um espaço verde. Porque ainda, apesar desta daí a investigação científica é muito importante, porque o espaço verde, uma cidade, a ecologia urbana, o espaço verde, a construção, é encarada como um custo e não como um benefício. É sempre como um custo. Um prédio, e nós vimos antes da pandemia, o edifício estava sempre a ser valorizado, um apartamento sempre a ser valorizado, sempre. Enquanto que o espaço verde é considerado um custo. E porque é que isto acontece? Por causa do lucro e da sociedade como está, na minha opinião, como está organizada. Mas sabemos, e em jeito de conclusão, eu gostava de dar aqui uns pontos das virtualidades do espaço verde. Os parques urbanos, os jardins, sabe-se, e isto é investigação científica. A investigação científica é importante, mas tem de estar disponível, porque se estiver somente em grupos de pressão, não chegar a todos, não chegar aos autarcas, não chegar a quem pode decidir, e chegar só a grupos de pressão, voltamos ao mesmo, que é só o desenvolvimento de atividades que têm apenas lucros. Em jeito
para concluir, sabemos que os parques urbanos impulsionam a economia local, até o valor das casas, o meio ambiente, a saúde pública, mas continuam a ser subfinanciados em Portugal e eu penso que na Europa. Este financiamento dos parques urbanos está a desaparecer, tem-se visto isto. Na Europa, no Reino Unido, também eu tenho essa informação. A qualidade de muitos parques declinou, era o que eu dizia, houve uma simplificação no mau sentido, simplificação dos espaços verdes no mau sentido, para poupar e para poupar também na manutenção. Isto é uma simplificação muito perigosa. Também tenho informação que, por exemplo, nos Estados Unidos só o Parque Central é que escapa a esta tendência. Nós temos mesmo, arquiteta, temos mesmo que terminar, por isso eu ia lhe pedir umas últimas palavras apenas. Pronto, os jardins e os espaços verdes cuidam do meio ambiente, cuidam da nossa saúde pública e contribuem para a saúde mental e física dos cidadãos. A pandemia obrigou-nos a parar e eu penso que vai ser o ponto de partida para uma nova ecologia urbana mais centrada no exterior e no indivíduo. Muito obrigada, professor Palma, ia-lhe dar um minutinho, se quiser. Não, só para dizer que as pessoas, nós vivemos num mundo de estereótipos e sobre a psicologia as pessoas têm muitos estereótipos, às vezes os próprios psicólogos também, e acham que a psicologia pura e simplesmente é vista como a sua aplicação normal, a psicoterapia, os problemas que as pessoas têm, etc. Mas, na realidade, a psicologia é muito mais do que isso. É a ciência de comportamento no seu contexto. É o homem e as suas circunstâncias, como dizia o Ortega y Gasset. E, portanto, como tal, o homem e a sua circunstância. E, como tal, a psicologia está preparada, tem metodologias e tem teorias para perceber o comportamento dentro de casa, fora de casa, na interação, em grupo, em termos de identidade, em termos nacionais, em termos citadinos. Portanto, e muitas vezes as pessoas de outras ciências usam a psicologia sem perceberem que é a psicologia que eles usam. E, portanto, estamos disponíveis. Obrigado. Obrigada aos dois, eu acho que foi muito interessante este debate e estava aqui a pensar que eu acho que quase mais abrimos do que fechamos, porque acabámos por chamar a atenção para que isto, se calhar havia outros subtemas aqui que podíamos explorar, nomeadamente a relação com os hospitais, já falámos antes, ou com as escolas, ou então aquela que eu acho que é interessantíssima, que é com os lares, e não só a ideia da presença dos espaços verdes, mas também o envolvimento ativo, quando as pessoas podem participar, que é quase outro mundo, participar com uma pequena horta ou até podendo ir apanhar flores, etc. Por isso, e deixo aqui, para terminar o repto até ao PP, precisamente para, noutros momentos, se calhar já depois do confinamento, nos voltar a alguns destes temas que me parecem muito interessantes. Por isso, queria apenas terminar agradecendo muito. Gostei muito desta, espero ter feito passar a mensagem, mas há sempre, isto é um tema tão vasto e que é verdade. Mas não surgirão outras oportunidades. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.